Gente, o assunto agora é um assunto que a gente sempre vai martelar sobre a Covid-19, mas aqui a gente dá uma atualizada para saber sobre as novas leis e assuntos jurídicos relacionados a ela. Por exemplo, o atestado por causa da doença, né? Pode ser descontado no trabalho? E eu posso querer não trabalhar caso eu saiba que algum colega não foi vacinado? Tem todas essas dúvidas, né? Agora que o grande boom da pandemia passou, ficam alguns resquícios e é por isso que eu vou conversar agora com a advogada trabalhista, a Ingrid Argenta. Bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Muito obrigada. Me conta uma coisa, passou um ano e meio aí, o boom da pandemia já veio. Várias leis ou protocolos ou processos por conta da Covid foram criados? É muito assunto novo aí que apareceu? É muito assunto novo, muitas coisas foram criadas pensando em amenizar os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, no cenário que isso representa para todos nós e também algumas coisas positivas, outras nem tanto, mas sempre na tentativa de criar formas de a gente remediar. Por exemplo, esse assunto de hoje da Covid, que é muito em alta, está em alta desde quando iniciou a pandemia, mas agora, depois das vacinas, veio a questão da gestante, né? Se retomava ou não retomava o trabalho, que ainda deve estar em casa aguardando, porque o projeto de lei não foi aprovado ainda. Não foi, então a gente já começou aqui. Gestantes, a princípio, em casa, trabalhando... Home office, para quem consegue trabalhar home office, quem não consegue, fica recebendo pelo projeto de lei da 1045. Tá? O segundo ponto, então, após a vacinação, se eu me vacinei, se eu não me vacinei, se eu fico trabalhando, se eu recebo os dias que estou de atestado, enfim, tudo isso que a gente vai responder daqui a pouco. Então, vamos começar aqui, essa da questão do atestado, né? Digamos que eu não peguei, né? Mas digamos que a pessoa pegou e teve que ficar afastada um período ali, né? Geralmente 1 semana, 2 semanas. Chega e apresenta o atestado na empresa. A empresa pode descontar esses dias ou não pode? Não pode descontar esses dias. O período de atestado, mesmo que seja o isolamento do grupo familiar, porque nós temos isso, o atestado do colaborador, do trabalhador que positivou. Nós temos o atestado do isolamento familiar, que ele não positivou, mas alguém de casa positivou. Então, ele fica em atestado de igual forma, sem prejuízo na remuneração. Entendi. Se for ele ou se ele estiver cuidando de alguém ou alguém na minha casa pegou. Exatamente. Outro ponto que a gente tem sentido bastante é dúvidas no seguinte sentido. Durante a pandemia, suspenderam-se determinadas atividades e agora estão sendo descontados das férias. Se isso pode ser descontado das férias ou não. O entendimento é que deveria, na época, ter sido feito uma negociação coletiva, um acordo coletivo individual ou individual de trabalho com o trabalhador, ou descontava-se das férias na época, né? Ou deixava como um banco de horas negativo, porque tinha uma medida provisória que autorizava que se fosse gerado banco de horas negativo e com o passar do tempo fosse pagando essas horas. O que acontece é que na maioria dos casos não houve uma documentação, nenhum acordo. Foi só de boca. E agora está esse cenário também problemático. Então, em quais casos, né, tu que é advogada trabalhista, em quais casos é mais recorrente as pessoas entrarem na justiça por conta da Covid? Existem casos específicos assim, porque foi descontado um atestado? Então, isso tem uma perspectiva nacional, né? O próprio TST apresentou essas informações que tem sido o quê? Na maioria, demissões durante o atestado, né? Demissões durante o atestado, ou aí diferença no pagamento das verbas rescisórias durante o atestado, ou o período que esteve afastado, retoma a empresa, demitiu sem o devido pagamento das verbas rescisórias. E doenças, após pandemia, as sequelas da pandemia, e aí discutindo se isso foi no trabalho ou se não foi no trabalho, a contaminação. Complicado, né? Porque uma outra coisa também, o que a gente vê, é que são muitas coisas novas, né? Que como nunca tinha acontecido uma pandemia assim, muita coisa nova e a gente tem que ir se adaptando. Agora, com a chegada do verão e a reabertura de vários locais, tem muitos locais, muitas cidades que estão pedindo o tal do passaporte de vacinação. Já existe alguma lei, existe algum estudo falando mais sobre como isso vai funcionar? Existe uma discussão referente a esse passaporte, ainda não tem nada
documentado como isso vai seguir. Então, a nossa orientação é que leve aquela caderneta de vacinação do Covid mesmo. Aquele papelzinho é o passaporte, é tá, o passaporte. Gente? É muito legal plastificar aquilo e andar direto. Leva para apresentar. Então, muitas empresas passaram a exigir que os colaboradores apresentem, inclusive que façam testagens semanais de Covid, mesmo pós-vacinado, para que retomem ao trabalho. Até porque se a gente está se preparando para buscar a gestante que está em casa para voltar para o trabalho, se a gente quer chamar o grupo de risco, que são os idosos e pessoas que têm problemas respiratórios, cardíacos, enfim, para voltar ao trabalho, a gente vai ter que criar mecanismos de segurança, porque senão a gente tira um grupo que está em casa em segurança e a gente traz para um ambiente que não é seguro. Então, recentemente, teve uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, a 602, salvo engano, que falava que geraria uma demissão discriminatória do trabalhador que não quisesse se vacinar ou que não apresentasse o caderno de vacinação, aquele documento da vacinação. Sim. E, na sexta-feira, o ministro Barroso, do STF, disse o seguinte: não é discriminatório, até porque a gente está pensando em proteger a vida. Então, a vida da coletividade. Então, em razão disso, se a gente vem para um ambiente de trabalho onde não é saudável, a empregadora está assumindo toda essa responsabilidade. Entendi. A gente estava falando sobre vacinação e aí, por exemplo, um funcionário que não se vacina, o responsável, caso aconteça alguma coisa, é a empresa? É a empresa. Se o trabalhador não se vacinou, não apresentou nenhum atestado, nenhuma contraindicação, algum documento justificando porque ele não fez essa vacina, muito embora exista essa discussão hoje no Brasil, que é meu direito, é meu dever, se eu me vacino ou não, mas nas relações de trabalho está muito claro que é dever do trabalhador se apresentar vacinado no local de trabalho. Caso não faça isso, pode ser demitido por justa causa. Caso esse trabalhador não se vacinou e leve o vírus da Covid para dentro da empresa e contamine outros colegas, sempre a responsabilidade vai ser do empregador, da empregadora, tomador de serviço. Então, a empresa vai ser responsável por isso. Se, porventura, a empresa resolver demitir por justa causa esse trabalhador, isso não vai caracterizar a demissão discriminatória. Isso foi o voto do ministro na sexta-feira, deixando muito claro essa situação. Entendi. Porque, na verdade, a gente fala, né? A vacinação é um pacto coletivo. Todo mundo junto ali. A gente tem uma pergunta aqui que chegou, que eu acho que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Resumindo, a mãe da moça que nos mandou, ó, pegou Covid e ficou com sequela no pulmão. E foi procurar emprego e está com dificuldade de trabalhar por causa dessa sequela. Ela sente muita canseira e quando caminha falta ar. Como ela não está conseguindo emprego, será que existe algum tipo de auxílio? Eu acho que entra aí outras pessoas. Pegou Covid e ficou com sequela, não consegue trabalhar. Existe algum tipo de auxílio para essas pessoas? Existe junto ao INSS. Então, nesse caso, de forma genérica, busca o INSS, agenda a perícia, apresenta atestado médico, mais ou menos naquela linha do pente fino. Leva o atestado médico, leva a documentação e aí passa por perícia para averiguar se está com incapacidade ou não para o trabalho em decorrência da Covid. Entendi. Tem uma outra aqui, ó. Minha mãe pegou Covid e por morar junto também fiquei afastada. A síndica do condomínio quebrou o contrato com a empresa que eu trabalhava e automaticamente eu fui demitida. Existe alguma coisa a se fazer nesse caso? Para essa moça, no caso, que perdeu o emprego? Se foi em razão do atestado, sim. A demissão durante o período de atestado é ilegal. Aí ela poderia, sim, buscar os meios judiciais para cobrar essa demissão durante o período de atestado. Entendi. E para a gente finalizar, eu acho que é uma outra questão, que vamos falar rapidinho aqui, os órfãos da Covid. Existe algum tipo de auxílio para essas crianças que acabaram perdendo pai, mãe, por conta da doença? Existe, por enquanto não tem nenhum benefício específico, mas existem os benefícios normais. Por exemplo, a pensão por morte, se o pai contribuía ou se a mãe contribuía, se é um caso de... Se existir um financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o seguro cobre e quita toda a dívida. Então, tem esses pontos, ou seguros de veículos e tudo mais. Agora, não existe nenhum benefício específico para os órfãos do Covid. Ainda não temos. Ainda não. E eu imagino que, como advogada, muita coisa ainda pode acontecer, né, Ingra? Muita coisa. Já que essa pandemia parece que está longe, a gente acha que está acabando e não acaba. Muito longe e
E a gente percebeu em umas 2 semanas o quanto esse assunto da vacinação do Covid, ele sofreu mudança. Tanto que até na sexta-feira a gente teve mudança agora. E é muito importante que também os trabalhadores entendam sobre isso.